dia para todos. Vamos dar continuidade aqui nas videoaulas da disciplina ENGE 438, Modelagem e Simulação, na Universidade Federal da Bahia, Departamento de Engenharia Química. Hoje vamos falar da parte de operações unitárias, tá? Utilizando o DW-Sim. Bom, tem uma parte aqui que eu queria deixar bem reforçada já no início, que é o seguinte: a teoria e a prática, tá? Uma boa simulação de processos se inicia com um bom modelo. Então, um bom modelo deve ser construído sempre lembrando das equações de balanço de massa, de energia, das correlações existentes para cada operação unitária. Cada operação unitária tem as suas equações, tem os seus modelinhos. Isso precisa ser lembrado, né, no momento da modelagem. Nos slides que vão seguir, serão apresentadas as principais operações unitárias e como elas podem ser modeladas no DW-Sim para a composição e a simulação de processos, tá? Inicialmente serão apresentadas as principais equações que regem os modelos, mas que não estão explícitas no simulador. Ter conhecimento prévio dessas equações é fundamental para a interpretação correta dos resultados e análise crítica efetiva dos resultados da simulação. Ou seja, para a gente modelar no simulador, né, é interessante que a gente conheça essas equações e essas correlações das operações unitárias para que a gente consiga entender, né, quais as variáveis que o simulador precisa como input, né, quais os graus de liberdade que a gente tem que atender, né, fechar os graus de liberdade para que ele fique um sistema definido. O simulador ele ajuda, né, com esse entendimento, direcionando essas informações, mas a gente tem que ter controle, né, dessas informações que a gente está colocando para que a gente tenha resultados mais bem interpretados, digamos assim, né? Senão a gente pode correr o risco de deixar alguma informação default já no simulador e ele soltar, calcular um resultado, né? E a gente achar que esse resultado é das nossas considerações, mas não é. Então tem que ter bastante cuidado, né? Porque às vezes o simulador ele facilita um pouco a simulação de um sistema, né? Só que você tem que ter controle do que você está simulando, senão o resultado que você obtém não é o resultado que você precisa obter, entendeu? É isso que precisa ficar claro, e por isso eu vou colocar algumas informações, e por isso o software de simulação ele tem que ser um complemento, tá? Não dá para ser uma bengala, não dá para ser um apoio, né? Sem uma base, senão você pode tropeçar e cair muito fácil, tá bom? Era esse o recado que eu queria dar. Então vamos lá. Primeiro item que a gente vai estudar juntos aqui são as correntes de processo, tá? E aí eu sempre que eu for falar de alguma operação unitária, de algum sisteminha, de alguma unidade do DW-Sim, eu vou colocar o que é, né, e para que serve, tá? Para a gente discutir um pouquinho antes de começar a simular. Então, o que são correntes de processo? Correntes de processo são as tubulações, né, que interligam os equipamentos e fazem com que o processo flua. Então, todas as simulações de processo têm que ter correntes, tá? Não tem como eu desenvolver uma operação unitária, desenvolver um cálculo no simulador sem uma corrente de processo, tá? Então é fundamental, isso aqui é o primeiro por conta disso, tá? E essas correntes podem ser correntes de energia também, né? Que dizem as entradas e as saídas de energia dos seus equipamentos ou da sua tubulação, né? No caso de uma perda de energia por troca ambiente, esse tipo de coisa, tá bom? Bom, agora a gente vai começar a mexer com o simulador, né? Então, basicamente ela fica, deixa eu puxar o apontador aqui, ela fica dentro do pallet, né? Dentro da simulação ela tem um pallet como esse aqui, e você precisa só copiar, ou só clicar e arrastar, tá? Então, você precisa dar os dados de entrada, né, das suas correntes, temperatura, pressão, vazão, composição, e lembrar sempre dessa equação que os graus de liberdade são iguais às variáveis menos o número de equações mais as especificações, tá? Então,
Tem que sempre lembrar isso aqui tem que ser sempre igual a zero para que o sistema consiga calcular, para que o software consiga calcular, tá? Você tem algumas opções. Você pode dar temperatura e pressão, você pode dar temperatura, vapor fraction, pressão e vapor, pressão e entalpia, pressão e entropia. Tudo isso para definir a temperatura e a pressão. Você pode dar a temperatura e a pressão diretamente. Você pode dar a temperatura e a fração de vapor, né, que se ele está em estado saturado, ele vai saber qual é a pressão, e aí com a fração de vapor ele define. Você pode dar a pressão ou a fração de vapor, que é o contrário, né? Você pode dar a pressão e a entalpia, que aí com a entalpia e a pressão ele define a temperatura, ou pode dar a pressão e a entropia, que com a pressão e a entropia ele define a temperatura, tá? E além disso, você tem que definir a vazão e a composição, tá bom? Então, antes de a gente começar a simular, tem algumas equações aqui, né, que são importantes a gente lembrar. Primeiro, que a velocidade é igual a vazão volumétrica dividido pela área, tá? E os cálculos de perda de carga, tá? O método de coeficiente de resistência, K, velocidade, sobre 2G, tá? E o método do comprimento equivalente, tá? Essas equações aqui são super importantes para a gente calcular as velocidades, perda de carga, ou seja, as informações de escoamento em linha, tá? Então vamos começar pelo software, que fica melhor. Vou sair aqui. Então, é importante a gente usar esse ícone aqui, o DWSync Cross Platform UI, que é aquele User Interface Cross Platform que eu falei com vocês. Tem esse outro, que é o clássico, tá? Mas eu vou começar, principalmente as primeiras simulações, usando esse Cross Platform, que ele é um pouco mais intuitivo nas primeiras simulações, tá? Vamos esperar ele abrir aqui. Estou fazendo tudo do início para que vocês consigam fazer exatamente igual em casa, nos seus computadores. Então, vou colocar New Simulation. E ele vai abrir essa telinha aqui como a gente fez na última vez. Então, vou colocar Next, vou colocar água, né, como componente. Next. Diz a Single Water Stream Simulation. Next. E a unidade padrão indústria, como a gente definiu na aula passada. Então aqui, ó, você tem o que eu falei. Aqui são o pallet, né, de operações unitárias. Então você tem as correntes, você tem mudança de pressão, bomba, compressor, turbina, separadores, mixers, splitter, exchangers, columns, reactors, operações com sólido, modelos de usuário, né, ou Python, ou as tabelas Excel, e as operações lógicas, né, como a gente já falou na última aula, mas a gente vai tratar cada uma dessas especificamente e como que se modela, tá? Então, puxar aqui, só cliquei com o botão esquerdo do mouse, arrastei para dentro da telinha, tinha um texto aqui, esse texto some, e agora eu fico com minha corrente de processo. Então, dentro da minha corrente de processo, eu posso mudar o nome dela, né? A primeira aba aqui, essa caixinha aqui, chama de Object Editor, tá vendo? É onde a gente vai fazer a edição dos nossos objetos dentro da simulação. Então, vou colocar aqui entrada, tá? Dou Enter, ele já modificou. E aqui, tá vendo? Ó, é aquela coisa que eu falei com vocês do cuidado. Eu dei um Enter, então ele já com as informações default que ele tinha, ele já convergiu a simulação, ou seja, a corrente já está definida. Então eu preciso checar se todas as informações que ele considerou são as que eu quero. Tá vendo? Ele está temperatura ambiente, 25 graus, pressão ambiente, 0 atmosfera, 0 G, né? 0 kg força por centímetro quadrado G. Aí ele calcula a entropia, vou calcular a entalpia, calcula a entropia, vazão de vapor. Tem que chegar um pouquinho para o lado aqui, mas ela está calculada, né? 0. Ou seja, ela está no estado líquido, não está no saturado que não foi um dado, né?
A vazão ele coloca 3.600, né, kg por hora, ele coloca 1 kg por segundo como vazão default. Aí ele calcula a vazão molar, a vazão volumétrica, e a composição ele definiu como tudo água, porque era o único componente que eu tinha colocado. Tá? Se tivesse outros componentes, normalmente ele separa, coloca como se fosse uma composição equivalente ou equilibrada entre todos os componentes. Tá bom? Então, é assim que se define uma corrente de processo. E as correntes de energia, tá? Vou colocar aqui, energia, normalmente estão relacionadas com alguma operação unitária. Mas você pode também colocar aqui direto, né, o valor da energia, por exemplo, 10 kW, e ela converge. Tá? Uma coisa que é interessante quando tem vários componentes, né? Essa questão aqui, ó, compound amount bases. Você pode botar molar, massa, volumetric fraction, molar, flows mais flows, para caracterizar a mistura aqui, né? Pode mudar lá ou aqui, tá bom? E aqui você coloca, a gente vai ver isso mais para frente quando forem outros componentes, né? Com mais componentes, não só com água, tá? Então, o que eu estava falando com vocês, a forma, né, de especificar temperatura ou pressão, temperatura e vapor, pressão e vapor fraction, vamos fazer aqui temperatura e pressão, tá vendo? 25 e 0, foi o que ele fez agora. Então, eu posso fazer aqui, ó, temperatura e vapor fraction, posso colocar aqui no vapor fraction 1, então ele vai mudar a pressão, né? Como eu coloquei temperatura e vapor fraction, ele vai calcular a pressão. A temperatura foi o que ele considerou e o vapor fraction foi o que ele considerou. Então ele vai mudar a pressão. Tá? Se eu colocar pressure e vapor fraction e colocar aqui 10, por exemplo, 10 kg força e 1, ele vai mudar a temperatura, né, e a entropia e a entalpia para essa condição. Vou rodar aqui, eu posso dar Enter, eu posso dar um solve flowsheet aqui. Tá? Então vocês vão ver que ele já foi aqui para temperatura de 183 graus. Tá? Eu posso mudar a pressão e entalpia. Então eu estou na pressão 10 e eu posso estar na entalpia 2.780, então eu vou botar 3.000 para ele ficar superaquecido, né? Que ele estava na condição de saturação aqui. Agora ele vai para superaquecido. Dei um Enter, ele rodou, ou seja, ele estava com 180 graus, foi para 277, tá? E aqui 3.000, ou seja, o que eu mantive aqui, ele especificou, tá? E agora pressão e entropia, a entropia está 6, vou colocar 2. E ela foi para a temperatura aqui de 183, tá? Na saturação, beleza? Muito bem. Isso aqui são as correntes de processo. Vamos seguir aqui com a aula para ficar mais claro. Então, tubulações com perda de carga. Então, inclui corrente de entrada e de saída, inclui uma corrente de energia, tá? É isso que a gente vai fazer. Então, eu já tenho uma corrente de energia aqui, tá? Eu vou tirar esse dado de energia aqui para que ele fique calculado automaticamente. Eu vou fazer melhor, eu vou deletar essa corrente para ela não me atrapalhar aqui no processo. Então, entrada, eu vou colocar um pipe, né? Que está aqui, pressure changers, pipe segment, tá vendo? Pipe 01. Então, vou colocar aqui, ó, connections. Então, ele vem inlet, entrada, outlet, vou botar a saída. Eu coloco e dou um enter, como eu falei com vocês, tá? E energia, para ficar bem didático aqui o exemplo, tá? Então, se eu clicar nela, aqui ele abre, né, o Object Editor aqui, Connections, eu for aqui em General, eu posso mudar o nome para tubulação com perda de carga, por exemplo, dou um Enter, então ele já mudou. E percebam que ele já
rodou aqui com as informações que ele tem, tá? Tá aqui com 10 quilos, 183 graus, já está na saturação. Vou colocar temperatura e pressão, botar ele um pouquinho mais superaquecido aqui, então vou botar 300 graus, tá escorrimento com vapor, 10 quilos e 300 graus, ele vai para vapor, muito bem. E vamos lá para a definição do pipe, né? Eu clico nele, primeiro eu defino o método, né, o modelo termodinâmico, que é o Steam Tables, ele já vai considerar porque eu coloquei que era só água, tá? O algoritmo de Flash, eu posso deixar o default ou posso colocar nesses loops, como eu falei com vocês no começo. O Calculation Mode, né? Tem algumas opções aqui, ó. Eu posso colocar a pressão de saída, e ele vai definir o meu comprimento equivalente. Eu posso botar a temperatura de saída, ele vai definir o meu comprimento equivalente. Ou eu posso colocar o próprio comprimento equivalente, tá? Depois, eu vou definir o tipo de cálculo, né? É o Baggs and Brill, o Lockhart e Martinelli e o Pétalas. Né? Esse Pétalas aqui é muito usado para escoamento de bifásico com vapor. Aqui no PowerPoint estão as referências, tá? Dos artigos. Então, só recapitulando aqui, ó, definir o comprimento acessório e calcular a condição de saída, esse é o primeiro. Definir a pressão de saída e calcular o comprimento equivalente, é o segundo. A temperatura de saída e calcular a perda de carga, perda de energia, né? E os tipos de cálculo de HP com as suas referências aqui anexadas, tá? Então, agora vamos caracterizar aqui a linha. Se eu for aqui em Hydraulic Profile, tá vendo? Eu vou adicionar segmentos. Voltando aqui, eu deixei para especificar o comprimento, tá? Então, Hydraulic Profiles, adicionar segmentos. Então, ele tem vários tipos de segmentos aqui, ó. Tem uma tubulação reta, tem uma curva de 90 graus, curva 45 graus, curva de 180, um cotovelo, né? Uma válvula angular, uma válvula butterfly, uma válvula esfera, uma válvula gaveta, uma válvula globo, uma válvula tipo uma check valve tipo lift, uma válvula disco, uma check valve tipo disco, uma swing, uma bola de bola, esfera, enfim, T, redução, uma entrada, né, com bocal, outro tipo de redução, enfim, um data prefixo. Posso inserir uma série de componentes aqui, né? Uma série de acessórios, tá? Aí depois eu vou incluir o material, né? Por exemplo, aço carbono, tá? Aí ele já vai definir aqui a rugosidade. Os incrementos é como que eu quero que ele calcule, né? Quantas divisões eu quero que ele faça nesse comprimento. Aí a quantidade, vou colocar uma só, mas eu posso colocar vários trechos de 100 metros. Ou de vários trechos do comprimento que eu colocar aqui, né? Que eu vou colocar 100 metros. E vou colocar para ele subir uma elevação de 1 metro, tá? E aí agora, diâmetro externo e diâmetro interno, né? São informações que ele consegue calcular também. Então, vamos recapitular aqui, ó. Tipo, tubo, curva, válvulas, check T, como eu falei, material, né, que você coloca o material do tubo. Tá aqui, né, o tipo de material, aço carbono. Incrementos, como deve ser dividido o cálculo para aumentar a precisão, né? Porém, quanto maior capacidade de processamento. Comprimento, elevação e o diâmetro externo e interno, tá? E aí, eu recapitulei aqui e vim para a apresentação, porque eu sugeri que fosse utilizado esse Process Utilities aqui, que eu dou até o site, né, porque é uma ferramenta que vocês podem utilizar para calcular
o diâmetro, tá? Vou abrir uma planilha Excel aqui nova e vou mostrar para vocês. Pode seguir o passo a passo do site, o download, tá? Ele tem um manualzinho para instalação e para execução dos cálculos, né? Então, basicamente, quando vocês vierem aqui, ó, vai ter o suplemento, aí vai ter documentation. Se você quiser clicar aqui, ele vai abrir o manual, tá? Do Process Utilities aqui. E aqui você pode ver um Ctrl F aqui com Pipe Size, né? Aí você clica aqui no Pipe Size e vai dizer a forma, né, do sintaxe que você deve utilizar. É o Pipe Size, Pipe Dimensions e Pipe Units, tá? Então vamos seguir aqui o que ele pediu. Vamos dizer que tenha uma tubulação que seja de 2 polegadas, Schedule 40. Então eu quero o diâmetro externo, né? Posso colocar alta, diâmetro ou OD, tá? E eu quero ele em milímetros, tá? Eu vou lá aqui, igual, pipe size. A primeira informação é o pipe size, é esse aqui, tá? A segunda informação é a dimensão que eu quero, o que eu quero, diâmetro externo. E a terceira informação são as unidades. Vou aqui um ponto e vírgula. Pronto. Então, o diâmetro interno é de 60 milímetros. Eu vou fixar aqui o pipe size, porque eu vou querer também o diâmetro interno. Também em milímetros, tá? 52 milímetros, uma tubulação de 2 polegadas, Schedule 40. Então, no simulador, eu vou definir que essa minha tubulação, ele está em polegadas aqui, ó. Então vamos mudar. Que é só mudar aqui, não tem problema nenhum. Em polegadas, tá? Então aqui eu tenho o diâmetro externo, tenho o diâmetro interno, uma tubulação de 2 polegadas, Schedule 40. Essa questão do diâmetro e do Schedule, da espessura, tá? Vai ficar mais fácil, vai ficar mais claro. Fica mais claro no material de projetos que eu estou ministrando na disciplina de projetos, na Eng 363. Também vai estar disponível no link do YouTube, né? Vou estar gravando essas aulas, então futuramente aí vai estar disponível com o nome de projeto básico, memória de cálculo de linhas, né? Vocês podem visitar lá e dar uma olhada melhor nessa questão do cálculo de diâmetro interno, scheduling, spec de linha, essas coisas, tá bom? Aqui eu queria mostrar essa ferramenta do Process Utilities, que é instalada. É bem simples a instalação, tem o passo a passo da instalação, tá? Então, vocês podem instalar, já vem com esse manualzinho aqui que diz toda a sintaxe da utilização, e vocês podem utilizar para definição do diâmetro, tá bom? Mais uma ferramenta aí para a gente utilizar. Então eu vou colocar aqui o diâmetro externo da minha tubulação de 2 polegadas Schedule 40, que é 2,375, então 2,375, e o diâmetro interno é de 2,067, certo? Então agora eu vou rodar minha simulação. Please read the following message. Tubulação com perda de carga. Negative pressure recalculated inside the pipe segment. Tá. Então foi muito. É bom essa questão fazendo online. Aí aparecendo essas questões, né? Então o diâmetro foi muito pequeno para a minha vazão. Então ela ficou com a pressão negativa na saída, tá? Eu não estou fazendo nenhum modelo, estou só passando pouco a pouco, então não tenho nenhum dado. Então vamos aumentar esse diâmetro, tá? Em vez de 2 polegadas, vamos colocar aqui 10 polegadas, tá? Então vai ser 10,75 e
10.02, 10,02. Pronto, ele já rodou, tá? Tá vendo que a perda de carga foi bem baixinha aqui na saída da linha, tá? Você vai ver temperatura, pressure, então a pressão caiu muito pouquinho, que agora eu coloquei uma vazão, ou um diâmetro da tubulação bem maior, tá? Então é assim que se modela, né, a linha. Vamos seguindo aqui com o material. Talvez não tenha ficado tão claro, então eu vou voltar um pouquinho aqui, tá? O que aconteceu? Eu tenho um tubo que ele tá com a entrada, né, com 3 toneladas a hora, 3,6 toneladas a hora e 10 kg força, ou 10 kg força ao centímetro quadrado de pressão na entrada. Quando eu botei um diâmetro de 2 polegadas aqui, ó, 2 polegadas, né, 2.375, vou colocar de novo aqui, 2,375, e aqui 2,067, 2,067. Aí vou colocar para rodar. Então, o que ele me disse aqui? Que negative pressure calculated inside the pipe segment, ou seja, essa pressão de 10 kg aqui não é suficiente para o escoamento. Então, o que eu fiz? Aumentei o diâmetro, mas o que eu poderia colocar também? Uma pressão mais alta aqui na entrada, em vez de 10, coloco aqui 50 kg, para ser exagerado. Aí ele passa, entendeu? Ou seja, eu tenho uma pressão, a perda de carga da minha tubulação, ela foi muito elevada para a pressão de entrada que eu tinha considerado. Então, por isso eu preciso aumentar essa pressão para que ele escoe, tá? Ou o outro exemplo que eu fiz, eu aumentei o diâmetro. Então, para essa pressão de 10 polegadas eu consegui escoar. Então, são essas interpretações, pessoal, que a gente tem que ter na hora de modelar e na hora de simular, tá? Para que a gente não se surpreenda com os resultados. Ah, não rodou, não calculou. Não é isso. É que não é fisicamente possível eu passar uma vazão de 3.600 kg a hora com 10 kg na entrada numa tubulação de 100 metros de 2 polegadas, tá? É isso que ele me disse. Tanto que quando eu coloquei 50 kg aqui, ó, passou para 48 na saída, tá? Tá bom? Ele calcula. Vamos lá, seguindo aqui. Divisores e coletores de fluxo. Então, eles ficam aqui, ó, em mixer splitters, tá? Stream mixers ou stream splitter. Então, o que eu preciso fazer? Fornecimento dos dados, tá? Incluir corrente de entrada e de saída na aba Connections e realizar o balanço de massa e energia na aba Properties. Então, vamos lá. Vou colocar comecei com qual aqui? Com o splitter. Então, vou colocar um splitter. Vou colocar aqui em LED, entrada, que ele às vezes, quando eu coloco o mesmo texto, ele não reconhece. Entra 1, é bom sempre colocar underline, essas coisas para facilitar as correntes. Quando eu coloquei entrada, quando eu digitei o A, ele não reconheceu e ele já apagou porque já tinha uma corrente chamada entrada. Vou colocar 3 saídas aqui. Saída, opa, saída já tem. Saída, underline 1, saída, underline 2, saída, underline 3. Eu dou um Enter aqui em cada uma das correntes para que elas apareçam no meu flowsheet, tá? Se eu clicar 2 vezes na tela aqui, ó, ele ajusta o layout, tá? Então aqui, só para poder conseguir ver,
as correntes. Vamos lá. Eu coloquei alguma informação aqui da aba. Não, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma entrada. Que eu tenho uma entrada com 25 kg e 10 ATM, 10 kg por centímetro quadrado. Então, eu já tenho 3.600, já calculo aqui, né? Coloquei temperatura e pressão, então 25 graus e 10 quilos, tendo só água, não estava antes. Beleza. Aí no split, né? Default aqui, ó, ele colocou split ratios, colocou tudo para stream 1. Ou seja, a corrente 1 está com umas 3.600, tá? Como vocês podem ver aqui. A corrente 2 está com 0 e a corrente 3 também está com 0. Tá? Então é aqui que a gente faz o balanço de massa, como eu falei. Você pode botar stream mass flows, stream mole flows. Então, por aí, split ratios, por exemplo, posso botar 0,3, 0,3, 0,4, tá? Posso colocar para rodar. Então ele vai separar aqui, ó. 1080 para uma, 1080 para outra e 1440 para outra, porque eu tenho 0,4, né? Ou posso colocar, em vez de split ratios, eu posso colocar stream mass flows. Tá? E aqui, ó, eu coloco a corrente 1 e a corrente 2. Por default ele coloca só duas, porque a terceira sai calculada, tá? Então, se vocês quiserem, aqui tem a interpretação da forma de cálculo, né? Como ele faz o cálculo, é interessante que vocês saibam isso aqui para, na hora de modelar, vocês direcionarem para isso, né? Porque se você souber a informação da corrente 1 e da corrente 2, você deixa a outra livre, tá? Então aqui, ó, nos connections, é interessante que o outlet 3 seja a informação, seja a corrente que você não sabe a informação e que ele vai calcular automaticamente, tá? Então, como eu coloquei stream mass flows, eu posso colocar, eu quero que a corrente 1 saia com 1000 kg/h, tá vendo aqui, ó? A corrente 2 saia com 1000. E vou colocar para rodar. Tá? Então aqui a corrente 1 está saindo com 1000, a corrente 2 está saindo com 1000 e a corrente 3 está saindo com 1600 para fechar o balanço dos 3600. Tá? E a outra possibilidade é, em vez de mass flows, é o mole flows. Tá? Então tem que ver aqui quanto que está de molar, 55 mols por segundo. Tá vendo? Então, está em mol por segundo aqui, ó. Ele já converteu, né, para mols por segundo, mas como está 55 lá, 55 mols por segundo, eu vou colocar aqui 10 mols por segundo e aqui 10 mols por segundo. Você vê que ele calculou aqui, ó. Aqui está 10 mols por segundo, aqui está 10 mols por segundo e aqui está os outros 35 mols por segundo. Tá? Cliquei duas vezes na tela aqui e ele voltou a aparecer. Tá bom? Então, esse é o split, né? Incluir corrente entrada e saída na aba Connections e realiza o balanço de massa e de energia na aba Properties, sendo por split ratios, stream mass flows ou stream mole flows. Beleza? Agora vamos para o mixer. Vamos fazer o contrário agora, pegar todas essas correntes e juntar de novo. Então, stream mixer. Stream 1, então vai ser sair de 1. Stream 2, inlet stream 2 vai ser sair de 2. Inlet stream 3 vai ser sair de 3. Tá? E no mixer stream vai ser sair de fim. Opa. Sair de fim, tá? Então,
Pronto, já coloquei as conexões, né? Incluí as correntes de entrada e saída na aba Connections. E agora eu vou definir o equilíbrio de pressão. Será a mínima, média ou a máxima na aba Properties. Tá? Então, Properties. Vou colocar aqui Mix. Tá aqui. Steam Table, Default, tá? O Flash Algorithms. Eu posso colocar o Nested Loops. E ele já, como default, definiu o inlet mínimo. Tá? Aqui como 10, o modo de pressão, ele calculou como inlet mínimo. Estava tudo bonitinho aqui, né? Então estou com 25 graus na entrada e 10 kg. 25 graus e 10 kg na saída. Agora, por exemplo, se eu tiver uma outra corrente no balanço, por exemplo, eu vou colocar essa corrente aqui, ó, né, de vapor, nos connections, colocar aqui inlet 4, botar aqui saída, tá? Você vê que ele pegou a pressão menor, né, que é 10 kg. Aqui estava quanto? Estava 48 kg, tá vendo? Então eu posso mudar isso, tá? Eu posso botar aqui em Properties, em vez de inlet mínimo, posso botar inlet average. Então, vocês vão ver que em vez de 10, saiu com 19, né? Que você tinha 3 correntes com 10 kg e uma com 48, então ele fez a média para 19 kg aqui, tá? Ou posso colocar para um inlet maximum, tá? Então ele vai levar a composição, ele faz o balanço de massa, tá? E faz o balanço de energia levando para o máximo, tá? De pressão. Então ele faz o equilíbrio aqui, tá? Nas correntes, mantendo essa pressão máxima aqui da corrente de vapor, por exemplo, tá? Então, mais uma vez, né? A gente tem que entender como é que o nosso processo funciona para que a gente defina a forma de modelagem, né? É isso que é o modelo, é isso que é a modelagem do sistema, é entender como que o processo se comporta para a gente representar na simulação. Porque isso aqui é um mixer, isso aqui pode ser um equipamento, isso aqui pode ser uma tubulação, né? Uma conexão entre tubulações, as derivações que estão vindo. Então você tem que entender como é que funciona o seu processo para entender, ó, o sistema vai sair todo pressurizado, ele vai ter uma perda de carga. Não, essa água ela tende a ficar na pressão do vapor, todo mundo no equilíbrio. Então é interessante que seja no inlet máximo, tá? O fechamento do balanço aqui. Isso vai ficando mais claro quando a gente for usando nos exemplos, tá, pessoal? Aqui a ideia é como mexer e como modelar, quais são as opções que a gente tem de modelagem. Tudo vai ficando mais claro nos exemplos, quando eu for usando para exemplos práticos, tá? E aí, para completar aqui, como eu falei, né? Divisores e coletores de fluxo. O importante, a variável mais importante aqui é o balanço de massa, tá? Então, a variação interna da massa no volume de controle, né? Mais os fluxos de entrada e saída, ou seja, a integral de ρdV, a integral a derivada da integral de ρdV, né, no volume de controle, é igual a os fluxos de entrada e saída. Ou seja, na prática, o que isso significa? Taxa de escoamento do produto, né, da corrente, né? Esse aqui eu peguei um exemplo de reator, mas seria a taxa de escoamento para dentro do volume de controle é igual a taxa de escoamento para fora mais a taxa de consumo mais a taxa de acúmulo, tá? Ou seja, se tiver alguma reação química ou se tiver algum acúmulo, tá? Se não tiver reação, isso aqui vai para zero, tá? Deixa eu mostrar aqui o apontador. Se não tiver reação, isso aqui vai para zero. Se não tiver acúmulo, isso aqui vai para zero. E o que entra é igual ao que sai, tá? Então, esses balanços que tem que ser feitos aí vão balanço por componente, enfim. Vocês têm aí as disciplinas específicas para trabalhar esses conceitos, tá? Então, o que eu quero sempre reforçar é que os conceitos de simulação, eles têm que estar muito atrelados aos conceitos básicos, né,
da engenharia química, você de balanço de massa, ou seja, agora que essas disciplinas anteriores, né, vão começar a fazer um pouco mais de sentido, né? Vai começar a entender onde é que você vai usar essas disciplinas de operações unitárias, que são todas mais separadas, né? A gente vai começar a entender um pouco mais como é que elas se comunicam em conjunto e como é que elas interagem com o processo industrial. Tá bom? A próxima etapa do material são os vasos de flash, né? Como já tem aqui 40 minutos de aula, eu vou dar uma paradinha, tá? E no próximo vídeo a gente começa por vasos de flash, ok? Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.